Os céus proclamam a glória do Senhor. Salmo 18. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. Na primeira leitura de hoje, na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 1, dos versículos 16 ao 25, começa da seguinte forma: Irmãos, eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é uma força salvadora de Deus para todo aquele que crê, primeiro para o judeu, mas também para o grego. Nele, com efeito, a justiça de Deus se revela da fé para a fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. E nesse sentido, nós podemos nos questionar inicialmente: a fé a qual nós temos deposita confiança no quê? Qual é o nosso esforço? Qual o reconhecimento que nós buscamos? E Paulo, contra todo o orgulho humano, declara: não me envergonho do Evangelho. Esta declaração não é apenas um desabafo pessoal, mas a tese de toda a sua carta. A partir dela, ele desenvolve o poder do Evangelho e a necessidade urgente desse poder. A confissão de Paulo, não me envergonho, em um mundo que valorizava um discurso bonito e o poder romano, ele traz a dimensão do evangelho de um judeu crucificado, ao qual era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. E Paulo inverte o valor. O que o mundo despreza é a única fonte de força verdadeira. E temos aqui, quando ele diz o poder dinâmico, o poder em grego, dinamis, é a raiz para dinamite, uma força explosiva e transformadora. O Evangelho não é apenas conselho moral ou filosofia, é o poder de Deus agindo eficazmente para a salvação. A salvação é para todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O Evangelho derruba as barreiras étnicas, sociais e culturais. A fé é a única condição. E nesse sentido, a salvação é necessária porque o Evangelho revela a justiça de Deus. Essa justiça não vem da lei ou do mérito humano, mas é revelada no Evangelho. A justiça é de fé em fé. O caminho cristão é um caminho de total dependência. Começa com a fé em Cristo e continua crescendo de fé para fé. Ou somente pela fé em Cristo, uma vida inteira de confiança. E nesse sentido, ao dizer que o justo viverá por fé, da citação de Abacuque, capítulo 2, versículo 4. A vida que Deus aceita e abençoa é a vida fundamentada na confiança total, não no esforço próprio. Embora o esforço humano ele faça parte da nossa sobrevivência, o que aqui Paulo está dizendo é a fundamentação de tudo aquilo que nós fazemos mediante os nossos esforços. Para que tenha dependência da espiritualidade. A vida espiritual, o caminho da oração, a própria fé, conforme na carta aos Hebreus, que sem fé é impossível agradar a Deus, pois é na fé que nós construímos um caminho mediante a aproximação com Deus. Embora a fé, no sentido de crer, na capacidade inteligível de olhar para as coisas e saber que elas estão ali, seja um processo natural e até mesmo de uma construção lógica, Paulo está aqui dizendo que não é isso que garante a nossa salvação, e sim a salvação em Cristo. O poder do Evangelho não é de dimensão própria de Paulo, mas do poder salvífico em Jesus Cristo. E tudo isso brota de uma vida espiritual
transformada pela graça e o poder de Deus. E no Evangelho de hoje, em Lucas capítulo 11, dos versículos 37 ao 41, é uma crítica incisiva de Jesus à hipocrisia e ao ritualismo vazio. E vejamos bem, muitas vezes na religião temos uma tragédia, principalmente em tempos modernos. A tragédia da pureza externa e a urgência da purificação interior. Nós estamos muito acostumados de acharmos que a mudança ela deve ser unicamente mediada pelos sentidos. Nós somos muito acostumados em um mundo de redes sociais, aos quais muitas vezes vemos e escutamos as coisas e logo ficamos emocionados. E nesse sentido, a própria dinâmica ou o dinamismo da fé pode ficar, corre-se o risco de ficar preso a essas questões sensoriais. E isso pode levar ao superficial no ritualismo, o exterior. Nesse sentido, a crítica de Jesus é exatamente naquilo que nós o colocamos, até mesmo em práticas religiosas, de uma atitude exterior. Mas vejamos o contexto da leitura de hoje. Jesus aceita o convite para jantar na casa de um fariseu, um ato de graça e engajamento. No entanto, o convite se torna um palco para o confronto. O fariseu, um homem dedicado à lei e à pureza, foca no erro do hóspede e não na comunhão. O fariseu ficou admirado, em grego, etelmausen, porque Jesus não fez a lavagem ritual das mãos. Esta lavagem, chamada para os judeus de Netilá e Adaim, não era o mandamento da lei de Moisés, mas uma tradição rabínica dos anciãos, que os fariseus elevavam à categoria de lei divina. Eles a praticavam rigorosamente para evitar a impureza cerimonial antes das refeições. E o espanto do fariseu revela que a sua principal preocupação era a forma externa e não a essência da santidade. E muitas vezes, em pleno século XXI, dentro da igreja, na nossa forma de relacionar com as pessoas fora da igreja, acaba apenas tendo uma dimensão exterior da religião, não foca na essencialidade da busca de santidade. E nesse sentido, a resposta de Jesus se desdobra em 3 acusações e uma prescrição radical. Vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. A metáfora do vaso. Jesus usa a imagem do copo e do prato, utensílios da refeição, para se referir ao próprio fariseu. O exterior é a observância religiosa, a aparência de piedade, mas o interior é o coração, a alma. Jesus não diz que o interior está vazio, mas sim cheio, cheio de roubos, asparges e maldades ponerias. Isso implica uma extorsão, uma busca egoísta por bens e poder. Depois, insensatos, aquele que fez o exterior não fez também o interior. E o terceiro apontamento, antes da esmola o que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. Ou seja, todo princípio de espiritualidade deve partir de uma busca incessante do interior, do sentido de purificação interna, de libertação das mazelas do egoísmo, das mazelas de uma incapacidade humana de buscar a graça de Deus. E quando assim entendermos, na dinâmica de fé pela fé, ou da fé para a fé, que de pouco a pouco nós vamos buscando no íntimo da nossa consciência, buscando mais a graça de Deus, que pelo poder do Espírito Santo nos modifica. Não é por gesticulações internas, por ritualismos vazios que nós vamos chegar ao lugar algum. É preciso incessantemente buscar o Senhor. Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso.